O país estava passando por vários marcos históricos, tendo como eles a abolição da escravatura, a proclamação da República e a Guerra do Paraguai. A abolição da escravatura ocorreu em 1888 por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que libertou escravos após quase 400 anos de escravidão. Além dessa lei, também há outras três. São elas a Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 deu início à retirada da mão de obra escrava. Também há a Lei do Ventre Livre, que em 1871 considerou todos os filhos de mulheres escravizadas livres. E por último, a Lei dos Sexagenários, que em 1885 declarou que todos os escravos de 60 anos ou mais eram libertos. Logo após isso, ocorreu a Proclamação da República, que em 1889 resultou no fim da monarquia e o início da era republicana. Depois disso, o Brasil entrou em uma crise econômica após envolver-se na Guerra do Paraguai, que durou entre 1864 e 1870, com base na pretensão de anexar territórios brasileiros e argentinos. Bom, esses fatores contribuíram bastante para o desenvolvimento intelectual e social do país, elevando seu nível. Assim como outras escolas literárias, o realismo no Brasil traz consigo importantes características, sendo perfeitamente detalhadas nas obras de importantes artistas brasileiros, como Machado de Assis, que vai dar início a esse movimento, Aloísio Azevedo, Raul Pompeia, Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro e Júlia Lopes de Almeida. Entre elas, podemos citar a ausência de idealizações, a análise psicológica, o antirromantismo, o retrato do adultério, da miséria social e do fracasso social, linguagem simples e objetiva, a impessoalidade, o ataque à burguesia, que já vai do âmbito artístico para o âmbito político-econômico, né? A ironia, a crítica sociopolítica, o antropocentrismo, o cientifismo e materialismo, a veracidade e a contemporaneidade, temas urbanos e cotidianos que aproximam cada vez mais o leitor da obra e até mesmo o detalhamento das personagens e do espaço. Machado de Assis foi mais que um escritor, um gênio. Foi chamado de bruxo, viveu perdidamente apaixonado, era epilético, foi presidente e virou prêmio. Entre essas e outras, se tornou o maior nome da literatura brasileira. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Descendente de escravizados libertos, foi um grande comentador dos eventos políticos e sociais da época em que viveu. Escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, conto e mais de 600 crônicas, sendo parte da consolidação desse gênero no país. Testemunhou a abolição da escravatura em 1888 e a mudança do império pós-monarquia, dois assuntos latentes em sua obra. O estilo machadiano é educadamente irônico e esconde uma crítica impiedosa às convenções sociais e ao ridículo da existência humana. Em 1881, publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrado por um defunto autor representante da elite como ferramenta para fazer suas críticas à formação do Brasil como país escravocrata e patriarcal. O defunto aproveita sua condição pós-vida e pós-sociedade para falar sem pudor sobre o absurdo da nossa existência em um romance revolucionário. Também está entre suas obras mais célebres, O Alienista, trazendo mais uma vez a visão irônica sobre as transformações sociais. Aborda assuntos como a Revolução Francesa e o despotismo da ciência, através da relação de um médico, seus pacientes e um sanatório.
mas sua obra-prima está Dom Casmurro, publicada em 1889, e a mãe do eterno dilema entre seus leitores. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Uma curiosidade: Machado de Assis foi apelidado pelos vizinhos de Bruxo do Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa que ficava na rua Cosme Velho. Além disso, foi casado por 35 anos com Carolina Machado. Com sua morte, o escritor entrou em profunda depressão e escreveu para o amigo Joaquim Nabuco: "Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo." Em 1897, ele inaugura e é eleito primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O escritor dá nome a um dos principais prêmios literários nacionais. Oferecido pela ABL, o Prêmio Machado de Assis condecora autores brasileiros pelo conjunto de sua obra desde 1941. Machado de Assis era epilético, mas foi o câncer que deu fim à sua vida em 1908, mesmo ano em que publicou seu último romance, Memorial de Aires. Hoje é considerado um dos grandes expoentes da literatura brasileira, latino-americana e mundial. Vamos analisar a importante obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra inaugural do realismo brasileiro feita por Machado de Assis, um autor tão importante e tão emblemático da nossa literatura. Ao pensar nessa obra, temos que pensar na palavra ironia. Brás Cubas, o nosso narrador, é sempre muito irônico, utilizando uma linguagem muitas vezes debochada, ácida, e o mais interessante é a dedicatória do livro, quando ele inicia dizendo: "Dedico essa obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas." O nosso narrador Brás Cubas começa dedicando a obra aos vermes. Esse pessimismo fica evidente neste trecho. Será que não tem ninguém, nenhuma pessoa querida, amada, que eu possa dedicar a minha obra? Não, no pessimismo machadiano não há espaço para isso. Essa obra tem uma estrutura digressiva e fragmentária, ou seja, o nosso narrador alega ser um defunto autor, então tudo que ele fala é fruto de sua memória. No caso da digressão, ele faz a volta ao passado e reflete sobre aquilo que ele está falando. É uma narrativa de fragmentos que durante a leitura você compreende o todo. A obra é composta por 160 capítulos, é o que nós chamamos de microcapítulo. É uma inovação de Machado de Assis. Às vezes, em uma mesma página, você verá 2 capítulos, às vezes você terá um capítulo de um único parágrafo, é uma marca do autor. Além disso, constantes diálogos com o leitor. O tempo todo esse narrador bate um papo com você. Como o próprio narrador afirma, ele é um defunto autor, então a obra começa com a descrição de sua morte, a preparação dessa morte, as pessoas que estavam no quarto de Brás Cubas quando ele morreu. Além disso, ele informa uma coisa muito importante: ele desejava ter o seu nome na história, por isso ele criou um emplasto para tratar pessoas que eram hipocondríacas. Claramente foi um fiasco, porém ele não admite, ele coloca a culpa nas pessoas e não na sua péssima ideia. Após narrar a sua morte de maneira muito irônica, Brás Cubas vai para o seu nascimento, a fase de menino. Ele foi um verdadeiro menino diabo. Em 1822, no ano da independência, ele conhece Marcela, uma cortesã. Ela é uma prostituta de luxo, mas é um amor muito breve, um amor que durou 15 meses e 11 contos de réis. Marcela estava interessada no dinheiro, nas joias, e esse amor não se sustenta por muito tempo. Brás Cubas, a pedido do pai, vai para Portugal, vai estudar e volta quando sua mãe já está muito doente. É interessante que ele vai viver outras experiências, outros amores. Eugênia, a jovem coxa, e Virgília, uma figura muito importante. Essa personagem acompanha Brás Cubas até o final. Primeiro como uma namorada, um namoro que não vingou, depois como uma amante. Virgília casa-se com Lobo Neves, um amigo de Brás. Mas será que podemos falar de amizade nessa obra? É interessante que essa mulher é descrita como muito bonita, mas é uma mulher volúvel, é uma mulher que se entrega aos prazeres, às vontades, é uma mulher que corre riscos, pois ela trai o marido e não tem muita dor na consciência por essa conduta. Vale lembrar que os encontros clandestinos será numa casa reservada e ainda terá uma empregada que vai cuidar da segurança dessa casa, a velha Dona Plácida. Outro personagem importantíssimo nessa narrativa é Quincas Borba.
Foi um amigo de infância de Brás, perderam o contato e Quincas Borba vai para a miséria, e Brás Cubas o reencontra mendigando. Brás Cubas auxilia o amigo e o amigo neste encontro ainda vai roubar o relógio de bolso de Brás Cubas. É interessante que essa amizade será reatada quando Quincas recebe uma herança, quando de fato a amizade acontece. Mas será que tem amizade por interesse? Quincas Borba aparece com dinheiro e obcecado pelo estudo da filosofia, e ele vai desenvolver uma teoria conhecida como teoria do humanitismo. A ideia é muito singular. Para alguém se dar bem, outro vai ter que se dar mal, ou seja, não cabe duas pessoas se dando bem ao mesmo tempo. Esse personagem morre dentro da casa de Brás Cubas, ele enlouquece o Quincas Borba. O tempo passa e a vida de Brás Cubas não foi uma vida de grandes conquistas. Por isso ele termina o livro com um capítulo das negativas, de maneira muito pessimista. É um capítulo que ele começa a mostrar tudo que ele não teve, mas olha a forma que ele encerra: não tive filhos. Ou seja, ele está sendo muito irônico. Geralmente quando se está perto da morte, acha que se deve alguma coisa a Deus, mas Brás Cubas não. Ele acha que é Deus que o deve.